Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa videoaula eu vou resolver equações do segundo grau incompletas. E além de resolver essas equações do segundo grau incompletas, eu também vou fazer um comparativo entre resolver pela forma prática ou resolver usando Bhaskara. Beleza? Vamos para a aula? Pessoal, preste atenção no seguinte, nós vamos trabalhar agora com as equações do segundo grau. Equações do segundo grau são as equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde as letras a, b e c são coeficientes, são constantes, são valores numéricos e a incógnita que nós temos que descobrir sempre é o x, beleza? Nessa videoaula, eu vou trabalhar apenas com equações do segundo grau que são incompletas e são do tipo ax² mais c. Veja que no caso aqui, o termo bx não aparece. E quando o termo bx não aparece, é porque você está considerando que o b vale zero. Perfeito? Então, nós vamos trabalhar com esse tipo de equação do segundo grau. A primeira equação que eu vou resolver é aquela bem básica ali, x² menos 81 igual a zero. E aí eu vou fazer ela de duas maneiras. Primeiro, resolvendo pelo método prático. Segundo, resolvendo usando a fórmula de Bhaskara. Beleza? Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa, então, para resolver essa equação do segundo grau incompleta é você perceber que na equação ax², o a aqui que não aparece vale 1. O bx, nós já vimos, não existe, então o b vale 0. E o c, que é o termo c, vale menos 81. Então, nessa equação aqui, eu teria a seguinte situação, o a vale 1, porque não aparece. O b, como o termo bx sumiu, isso quer dizer que apareceu 0 vezes x, que deu 0 e sumiu tudo. O b é 0 e o termo c é igual a menos 81. Tem que lembrar disso. Beleza, se a gente fosse resolver isso aí por Bhaskara, a gente ia substituir na fórmula os coeficientes que nós encontramos. Pelo método prático, é muito mais fácil. Uma vez identificado que o termo que está faltando é o b, você pega a equação do segundo grau, x² menos 81 igual a zero. E isola o x², passa o 81 para o outro lado. É claro que ele vai com um sinal positivo. Então, você vai ter x² igual a 81 positivo. Feito isso, você passa o 2 em forma de raiz. Aí vai ficar assim, x igual. Vou deixar um espaço aqui. Raiz quadrada de 81. Só que, pessoal, toda vez que você passa o expoente 2 em forma de raiz, você tem que colocar o símbolo mais ou menos, beleza? Continuando então aqui, você tem que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 81. Quem é raiz quadrada de 81? 9. Então, você tem que x é igual a mais ou menos 9. E aí você já terminou essa equação do segundo grau incompleta. Basta colocar o conjunto de solução. Os conjuntos de solução é formado por menos 9 e pelo 9 positivo. Beleza? Viu como foi prático resolver essa equação do segundo grau utilizando o método rápido, o método curto? Vamos ver como é que ficaria utilizando Bhaskara. Então, nós temos aqui que Bhaskara, aí eu vou trabalhar com aquela fórmula de Bhaskara dividida em duas partes. Primeiro eu tenho que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. E o delta vale b² menos 4ac. Vou vir aqui e vou ver que o coeficiente a vale 1, o coeficiente b, como não aparece bx, vale 0 e o coeficiente c vale menos 81, não posso esquecer. Então aqui eu tenho que a vale 1, b
B vale 0 e C vale menos 81. Vou deixar separado isso aqui para a gente não misturar muito a continha, tá? Deixa separadinho aí. A primeira parte que eu vou fazer, pessoal, é calcular o delta. Eu sei que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vai ficar aqui, ó, delta igual b ao quadrado. Quanto vale o b? 0. Então 0 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a é 1, vezes o valor de c. O valor de c é menos, não é menos 8, né? O valor de C é menos 81. Apaga isso aqui. Menos 81. Senão, danou tudo, né? Aí a gente já erra o exercício. Perfeito. Feito isso, então, colocar dentro de um parênteses, menos 81. Continuando, delta igual 0 elevado ao quadrado, 0. Então, o 0 não precisa aparecer. Agora aqui, menos 4 vezes 1 vezes menos 81, menos vezes menos, mais. Vou colocar o sinal de mais, mas não precisava. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 81, 324. Conclusão, o delta que nós precisamos é 324. Perfeito? Agora, eu vou pegar a outra parte da equação da fórmula de Bhaskara. X, então vamos lá, ó. X igual menos da fórmula, esse menos é da fórmula, você copia ele. Quanto vale o B? Sozinho, o B vale 0, mais ou menos, raiz de delta, quem é o delta? 324. Tudo isso aí dividido por 2 vezes o valor de A. 2 vezes o valor de A, que é 1. Pessoal, observe a diferença. Enquanto aqui nós calculamos raiz quadrada de 81, que foi fácil e deu 9, aqui você vai ter que lembrar ou descobrir quem é a raiz quadrada de 324. Se eu não me engano, a raiz quadrada de 324 é 18. Tá? Então, você teria que lembrar isso. Então, aqui x é igual a menos 0, some, né? Mais ou menos. Raiz quadrada de 324, 18. 2 vezes 1, 2. Dividido por 2. X é igual a mais ou menos 18 por 2, 9. Veja que nós encontramos a mesma resposta. Só que por Bhaskara fica um pouco mais longo. Então eu aconselho você a usar um método prático. Perfeito? Vamos colocar aqui o conjunto solução. Solução menos 9 e 9. Beleza, né? Pessoal, como nós percebemos que um método prático é prático, é rápido, vamos resolver as outras todas pelo método prático, tá? Então, o item A já foi. Vamos para o item B. No item B, eu tenho 16x² menos 1 igual a 0. Se eu quero resolver pelo método prático, eu vou ter que isolar o x². O primeiro carinha a sair daqui é o 1, que vai para lá positivo. Então, eu vou ter 16x² igual a 1 positivo. Beleza. Como 16 multiplica x², ele passa para o outro lado dividindo. X² igual a 1 sobre 16. O 2 agora vai em forma de raiz quadrada. E você não pode esquecer de colocar o sinal de mais ou menos. Então, vai ficar 2, vai ficar raiz quadrada de 1 sobre 16. Aí, para finalizar, pessoal, você só precisa me dizer o seguinte, ó. Mais ou menos. Então, vamos lá. Qual é a raiz quadrada do número 1? 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Qual é a raiz quadrada de 16? 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Pronto, você terminou. X é igual a menos 1/4 e x é igual a mais 1/4. Você achou as duas respostas. Agora é só colocar aqui o nosso conjunto de solução. Solução menos 1/4 e 1/4 positivo.
Veja que esse método é muito eficiente e muito fácil de ser usado. Então, quando você for trabalhar com equação do segundo grau incompleta e você tem que achar as raízes, se tiver faltando o termo b, ou seja, o b igual a zero, usa esse método. Você vai ganhar muito tempo. Vamos fazer o próximo, ó. De novo, menos 11x² mais 44 igual a zero. Veja que o termo b aqui sumiu. Você tem o a, que vale menos 11, e você tem o c, que vale 44. O termo b, ele é sempre acompanhado do x, ó, bx. Não tem ninguém com x. Então, vamos resolver isso. Passo 44 para o outro lado. Se ele é positivo, vai negativo. Menos 11x² igual a menos 44. Ah, se você tem menos de um lado e tem menos do outro, multiplica tudo por menos 1 ou simplesmente corta aqui, tá? Mas vamos multiplicar por menos 1 porque a galera está acostumada. Menos vezes menos mais, então aqui vai ficar 11x². Menos vezes menos mais igual a 44. Esse 11 agora passa para o outro lado dividindo. Com isso vai sobrar x² igual a 44 dividido por 11. Gente, quanto que dá R$ 44,00 dividido para 11 pessoas? Dá 4 para cada um. Então, nós temos aqui que x² igual a 4. Continuando aqui em cima, ó, o 2 vai passar para o outro lado em forma de raiz. E você vai colocar x é igual a mais ou menos raiz do número 4. X é igual a mais ou menos 2. E finalizou. Já imaginou trabalhar com esses números grandes aqui, ó, em forma de raiz? Ficaria 4, nossa, daria um número enorme. Então aqui, ó, ficou bem prático de trabalhar. Tentem treinar com esse método, treinem com esse método, você vai gostar mais. Conjunto solução dessa aqui. Solução, menos 2 e 2. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo agora, ó. A última questão dessa aula, então, é o seguinte. x² mais 100 igual a zero. De novo, o a, o coeficiente a vale 1. O coeficiente c vale 100. E o coeficiente b, que é acompanhado do x, zerou, porque não está aqui, tá? Então, vou passar o 100 para lá negativo. x² igual a menos 100. Vou passar o 2 em forma de raiz. X igual a mais ou menos raiz de menos 100. Pessoal, você precisa lembrar o seguinte. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, nesse caso, a raiz quadrada de um número negativo faz com que você não consiga mais desenvolver a conta enquanto você trabalha com as respostas no conjunto dos números reais. Então, você vai colocar, que aqui não tem mais como ser feito, você vai colocar que a solução, ó, fazer até bonitinho aqui, ó. A solução é igual ao conjunto vazio, ou seja, não tem resposta para essa equação de segundo grau incompleta. Pessoal, o que nós fizemos nessa aula foi encontrar os zeros ou as raízes de uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo b. Na próxima aula eu vou, então, trabalhar com a equação de segundo grau incompleta, faltando o termo c, e depois também vou fazer com a equação completa, além de ensinar para vocês soma e produto. Beleza? Então até o próximo vídeo, um abraço, bons estudos e até mais. Fui!